Fala aí, rapaziada. Bem-vindos a mais uma aula do canal. E hoje iremos fazer aqui um projetinho simples, né, de sistema de funcionário. Mas o intuito principal dessa aula é abordar os principais conceitos de orientação a objeto, tá? E aqui nós utilizamos a linguagem Java e estamos aqui com a ideia IntelliJ, tá? Então, nós temos aqui que fazer esse projetinho aqui, né, que seguir esses requisitos que está aqui na tela. Vamos lá, vamos dividir a tela e começar o nosso projeto, né? Nós temos aqui no project, vamos colocar o nome sistema mesmo. E aí, criar o nosso projetinho aqui. Vamos diminuir aqui, né? Pronto. Aqui no SRC vamos criar um pacote, né? Chamado de... Vamos colocar PO mesmo, que é o intuito da aula. E aí, nós temos que criar aqui uma classe abstrata funcionário com os seguintes atributos, tá? Nome, salário base e um método calcular salário, tá? Então vamos aqui no pacote, clicar com o botão direito, new, Java class, funcionário. E aí perceba que aqui ele, opa, perceba que aqui está uma classe normal, né? E ele nos pede uma classe abstrata. Então é só virmos aqui, antes do class, e colocar a palavra-chave abstract, tá? Uma classe abstrata, uma das características dela é que você não pode instanciar diretamente. Ou seja, essa classe funcionária aqui que nós criamos, ela vai servir como base para outras classes herdarem, tá? Nós usamos essa classe aqui quando queremos definir comportamentos comuns, como os atributos e métodos que vão ser herdados pelas subclasses, tá? Mas sem permitir criar objetos diretamente dela. E aí vem aqui, ele pede os atributos nome e salário base. A gente usa o modificador de acesso private, tá? O private, ele só é, os atributos definidos como privados, só é acessado dentro da classe, tá? Vem aqui final, string nome. Quando a gente define uma variável como final, a gente está definindo uma constante, tá? Então, a partir do momento que a gente cria um funcionário com nome, a gente não pode alterar o nome dele, até porque não faz sentido, né? E private double salário base. Aqui, ele está dando um errinho, né? Porque a partir do momento que você cria uma variável como final, você obrigatoriamente tem que criar um construtor com esse atributo, tá? Então a gente vem aqui e vamos criar um construtor. Para criarmos um construtor, a gente usa o modificador public, usa o nome da classe, tá? Que é funcionário, abre os parênteses e coloca os atributos que queremos inicializar quando criarmos um objeto do tipo funcionário. Então, string nome e o salário base. Então, toda vez que eu criar um objeto funcionário, obrigatoriamente eu vou ter que passar como argumento o nome dele e o salário base, tá? E a gente vem aqui e usa o this para referenciar o atributo nome, né? Que esse atributo nome aqui vai receber o valor do nome que eu passar aqui no construtor, tá? Mesma coisa a gente faz para o salário base. Salário base. Pronto, criamos o nosso construtor aqui, né? Agora o próximo passo é criar um método que ele está nos pedindo aqui, que é calcular o salário, tá? E aí, como nós estamos numa classe abstrata, vamos colocar um método abstrato, né? Vem aqui, public abstract, e aí eu vou querer retornar um double, tá? A gente usa aqui o método de acesso, né? O abstract, o tipo de retorno que o método vai retornar, né? Como é um salário, é um valor, então eu peço que ele retorne um double. E pronto. O método abstrato aqui, ele não tem implementação, tá? Não tem corpo na classe Py. Só que nas subclasses, né, que herdaram o funcionário, a gente vai implementar de forma dinâmica. Porque, se vocês observarem, nós temos aqui três tipos de funcionário: desenvolvedor, gerente e estagiário. Para cada um, terão salários diferentes. Então, a gente tem que calcular de forma diferente em cada subclasse, tá? Então, feito o nosso método abstrato aqui, próximo passo é criar os métodos get, né? Get e set. Nós vamos criar o método get para nome. Não vamos criar o método set para nome, porque não faz sentido alterar o nome, tá? E até porque ele é final. E o método set, get e set para salário base, tá? Então, o método get basicamente é você pegar o valor daquele atributo, tá? Então, para a gente pegar o valor do atributo nome, como ele é privado, a gente usa o método get. A gente vem aqui, usa o modificador public, o tipo de retorno, né? Que nome é, que é string. Vem aqui get, e começa com a letra maiúscula, tá? O valor da variável, nome, abre parênteses, fecha parênteses e simplesmente retorna o nome aqui. Somente isso. A mesma coisa, parecido com o salário base, tá? Vou ganhar tempo aqui, salário base.
A mesma coisa para o salário base. Já para o método set, a gente usa o public também, só que a gente usa o tipo de retorno void, tá? Que ele não vai retornar nada. E aí usa set, salário base, e nós temos que passar aqui um argumento, tá? Um parâmetro para o salário base, já que o método set nos permite alterar o valor desse atributo de forma controlada, ok? E aí a gente vem aqui, igual no construtor diz, ponto salário base, e vai receber o valor do salário base que nós passarmos aqui, quando precisar alterar o valor desse atributo, tá? Então, está feito isso. Agora, a classe funcionário não está completa, porque nós iremos implementar uma interface aqui, né? Como está falando aqui, criar uma interface relatório de pagamento, que será implementada pelas classes funcionário, tá? Então, vamos criar logo aqui a nossa interface. Então, aqui, Java Class, interface, relatório, pagamento. É isso? É isso. Pronto. A nossa interface, tá? A gente só vai criar um método, cadê? Gerar relatório, né? Uma interface é um contrato, tá? Então, toda classe que implementar essa interface que nós criamos aqui é obrigada a fornecer uma implementação para o nosso método, que no caso é gerar relatório. E aí, por padrão, os métodos não, né? Os métodos na interface, eles são públicos, tá? E abstratos. E aí, isso aqui, colocar isso aqui é redundante, então nós não precisamos colocar. A gente só vem aqui, coloca o void e o nome do método é gerar relatório. Gerar relatório. Da mesma forma, ele não tem um corpo aqui na interface, tá? Então, o corpo nós vamos definir ou na superclasse, funcionário, ou nas subclasses que herdarão de funcionário, tá? E aí, temos essas duas maneiras de implementar a interface. Ou a gente implementa aqui na superclasse, funcionário, né, sozinho, ou implementa separadamente em cada subclasse de funcionário. Mas, para evitar repetição de código, neste caso aqui, né, deste projeto, nós vamos criar aqui vamos implementar a interface aqui na superclasse, ok? Então, a gente vem aqui, usa a palavra-chave implements, implementar, e os nomes da interface, tá? Relatório e pagamento. E aí, nós somos obrigados a implementar o método gerar relatório, tá? E aí, eu vou ganhar tempo aqui para não escrever muito, né? Porque eu sou preguiçoso. Então, vem aqui, implementa os métodos. Aqui a gente já tem aí. Implementar o método gerar relatório da interface de relatório de pagamento. Perceba que nós temos aqui uma anotação override, tá? Essa anotação aqui, ela não é obrigatória colocar nos métodos, mas é interessante você colocar porque nos traz a certeza de que estamos sobrescrevendo o método certo, tá? Então, se eu tirar aqui, mudar o nome do método, colocar um nome errado, perceba que já está dando erro aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ah, ó, o método, você está sobrescrevendo um método que não existe, tá? Então, esse é o erro que ele dá. Então, a gente vem aqui sobre escrever certo, e aqui no gerar relatório a gente simplesmente vai colocar os dados do funcionário, tá? Mas não vamos fazer agora, vamos fazer depois. Agora vamos criar uma classe desenvolvedor, não é isso? Desenvolvedor. A classe desenvolvedor, ela vai herdar de funcionário, tá? Então, a classe desenvolvedor, a gente usa a palavra-chave extends e funcionário, tá? Para herdar aqui os atributos, né, comuns de funcionário. E aí ele está dando um erro porque a gente tem que herdar também o construtor, né, que tem lá em funcionário, e também o método calcular salário. Então a gente vem aqui implementar o método calcular salário. E aqui é que nós vamos fazer de forma dinâmica para cada subclasse, tá? Então aqui ele está falando que o desenvolvedor recebe um bônus de 20% sobre o salário base, tá? Então a gente vem aqui e retorna, a gente vai, pega o método get lá, salário base, tá? E vai multiplicar por 1,2, tá? É como se tivesse 100% do salário mais 20% deste, entendeu? E aí você vai ter o salário base mais 20% desse salário base que vai retornar o salário total dele. E aí para o método, ou para a classe desenvolvedor, é somente isso, tá? Agora vamos criar aqui outra classe gerente, que vai ter quase o mesmo comportamento da classe desenvolvedor, né? Só que nós vamos é, mudar a forma como o método calcular salário vai se comportar aqui. E aí, novamente, né? Temos que herdar aqui o construtor e também o método calcular salário. E aí, para gerente, ele está falando que recebe um bônus de 50%, né? Então a gente vai retornar aqui novamente, mesma coisa, o salário base dele
multiplicado por 1,5, 1,50, né? Tanto faz. Também para a classe gerente é isso, tá? Então, por último aqui, vamos criar nossa outra classe, estagiário, tá? Estagiário. E aí, normalmente, também vai herdar de funcionário, tá? E aí, vamos aqui inserir o construtor, inserir também o método calcular salário. Porém, o estagiário, como vocês podem ver, que ele recebe um salário fixo, coitado, né? Não tem bônus. Então, a gente só vai retornar o salário base dele, tá? Só retorna o salário base dele, já que ele não tem nenhum bônus. Feito isso, agora o próximo passo é criar uma classe empresa para que a gente possa armazenar os nossos funcionários em uma lista e calcular a folha de pagamento, tá? Então, vamos criar aqui a nossa classe empresa. Empresa, pronto. Na nossa classe empresa, nós teremos que ter uma lista, né, para podermos armazenar os nossos funcionários. Então, a gente vai ter que vir aqui e importar o pacote JavaLang, a JavaLang não, Java útil, tá? O ArrayList e o list, tá? Import java.útil.list. Para criar nossa lista de funcionários e inicializar como um array, tá? Então, a gente vem aqui, vamos criar, eu vou criar um nome para essa empresa, tá? Então, eu vou inicializar no construtor. Então, toda vez que eu criar essa empresa, eu vou ter que colocar o nome dessa empresa, tá? A mesma coisa. O construtor, você coloca o public, o nome da classe, tá? Abre parênteses e coloca os atributos que você vai inicializar nesse construtor. No caso aqui, eu só vou inicializar o nome. Mesma coisa, diz ponto nome, recebe nome. Só que a gente tem que criar aqui a nossa lista para armazenar os nossos funcionários, tá? Então, a gente vem aqui, private, tá? Essa é uma lista privada, uso list. E aqui, dentro desse cenário maior, a gente vai colocar o tipo que vai ser essa lista. Quero que seja do tipo funcionário. E a gente dá um nome para essa lista, eu vou dar um nome de funcionários, e vai inicializá-la como um array, tá? E o array list. Feito isso, agora nós vamos criar aqui um método para podermos adicionar funcionários à nossa empresa, tá? Então a gente vem aqui public void, vamos colocar o nome de add funcionário, tá? Funcionário. E aqui a gente tem que passar como parâmetro um funcionário, tá? Se a gente vai adicionar um funcionário na empresa, a gente tem que colocar um funcionário como parâmetro aí. A gente vem aqui, né, funcionário, pega a lista funcionários e usa o método add, que ele nos permite adicionar um funcionário à nossa lista de funcionários, tá? E a gente passa o funcionário que a gente passar aqui como argumento, tá? E aqui a gente pode colocar, né, um printzinho de funcionário, a gente vai pegar o nome desse funcionário, e ver, peraí, dá um cifra, né? Verdade. Dá um print aqui e ver funcionário, ponto. Ó, o get nome, tá? Pega o nome dele e dizer que ele foi adicionado à empresa. Nosso método adicionar funcionário está pronto. Agora nós temos que criar um método aqui, né, para folha de pagamento. E vai ser um pouco parecido. Public void, folha pagamento. Folha pagamento. Aqui não, nós não passamos nada com parâmetro, tá? Só que aqui a gente tem que usar o laço de repetição, tá? E a gente tem aqui usa o for. Entre parênteses, a gente coloca o tipo da nossa variável, que é do tipo funcionário, coloca o nome da nossa variável e a lista, tá? Que é a lista de funcionários. Então, para cada funcionário, na, do tipo de classe funcionário, na lista de funcionários, eu quero que eu chame o funcionário, né, o método gerar relatório. Então, ele vai gerar um relatório para cada funcionário dentro da nossa lista de funcionários, beleza? Então, nossa classe empresa aí está pronta. Agora, vamos criar nossa classe main aqui para podermos testar, né, o nosso código. Aqui main, e aqui nós temos que usar o método main, tá? Que é o método principal para você inicializar seus programas em Java. E aqui nós vamos criar, vamos criar um funcionário, que é um desenvolvedor, tá? Nós vamos aqui criar um objeto e o desenvolvedor. E aqui ele está dando um erro porque a gente tem que passar o nome, tá? O nome dele vai ser João e o salário base, né? Então o salário base dele vai ser 3.500. Então é interessante você começar do tipo mais genérico, tá? E inicializar com um tipo mais específico a nossa classe. Então, eu esqueci de explicar que na relação de herança, nós temos uma relação E1, tá? Então, desenvolvedor é um funcionário. Então,
Mesma coisa aqui, nós temos um funcionário, desenvolvedor, tá? E ele vai inicializar com um desenvolvedor, tipo de classe desenvolvedor, tá? Vamos criar aqui também um outro funcionário, gerente, igual a new gerente. O nome dele vai ser Victor e ele vai ter um salário base de 6.700. E nós temos aqui o nosso coitado do estagiário, né? O estagiário aí vai receber somente R$ 1.000. O nome do estagiário, Caroline, e o salário base R$ 1.000. E aqui agora vamos criar a nossa empresa, né? Empresa, botar JV, igual a new empresa, e aqui nós temos que passar o nome, né? Passar o nome JV. E aí, a gente vem aqui, nome da empresa, e vamos adicionar funcionários a essa empresa, tá? E aqui, a gente tem que passar um funcionário. A gente vai passar o desenvolvedor, deixa eu copiar e colar aqui. Vamos passar agora o gerente, por último, o estagiário. Se a gente dar um play aqui, a gente vai obter mensagens, né, de sucesso, caso esses funcionários tenham sido adicionados à empresa. Então, João foi adicionado à empresa, Victor adicionado à empresa, Carolina adicionada à empresa. Agora vamos pedir para gerar o relatório, tá, dessa empresa. Então, jv.gerar, não, folha de relatório, na verdade, né? Folha de pagamento. Folha de pagamento. E aí, ele vai nos trazer aqui todo o relatório, né, toda a folha de pagamento. Opa, peraí, eu não fiz besteira, né? Folha de pagamento, eu não printei, né? Peraí. Na verdade, eu não implementei o método gerar relatório aqui. Então, a gente vai colocar aqui, dar um salt para podermos pegar os dados do nosso funcionário. Então, o nome, a gente pega o get nome, salário base, get salário base. E aqui, para a gente pegar o cargo desse funcionário, a gente vai usar um macetinho aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui, usar o this.getClass, tá? Ponto, simple get simple name, para a gente pegar o nome da classe. Então, vai pegar o nome da classe e vai imprimir aqui, tá? Então, cargo, se for desenvolvedor, do tipo desenvolvedor, ele vai imprimir aqui cargo desenvolvedor, ok? Por último, a gente vai imprimir aqui o salário total, certo? Salário total. A gente pega aqui o método calcular salário, chama o método calcular salário. Agora vamos ver aqui, testar, né? Deixa eu dar um print aqui no final de uns itens para poder separar. Então perceba que nós temos aqui o nosso funcionário João, Victor e Carolina, tá? Então perceba como o salário ele foi mudado de acordo com o cargo do nosso funcionário, tá? Então, João inicialmente ele tinha um salário base de, peraí, 3.500, tá? Só que nós temos um adicional, deixa eu diminuir aqui. Nós temos um adicional de 20%. Então, o salário total dele é 3.500 mais 20% desse salário, tá? Então, se vocês calcularem aí, vai dar R$ 700, tá? 20% de 3.500 vai dar R$ 700. E aí, mesma coisa para gerente, tá? Ele tem um salário base de 6.700, no total ele recebe 10.500. E o estagiário aqui, como ele não tem nenhum bônus, ele vai receber o salário fixo, né? Que é o próprio salário base. Então, basicamente é isso. A gente aqui abordou os principais conceitos de orientação a objeto, né? Que são classes abstratas, tá? Abstração, interface. Cadê a nossa interface? A nossa interface. Também sobrescrita de métodos, herança, tá? Implementação de interfaces, né? Como a gente fez aqui. Falamos sobre os métodos get, os métodos set, tá? Falamos sobre polimorfismo também, que é um tema que eu esqueci de falar aí, mas polimorfismo basicamente é como, nesse caso aqui, são as diferentes formas que o método calcular salário ele se comporta em cada subclasse, né? Então, o método calcular salário ele se comporta de uma forma aqui na classe desenvolvedor, se comporta de outra forma aqui na classe gerente e de outra forma aqui na classe estagiário. Então, basicamente, o polimorfismo é isso, é tratar os objetos diferentes, tratar objetos diferentes de forma uniforme, tá? Então, nós também falamos sobre os modificadores public e private, tá? Que vão controlar a visibilidade
E é um assunto que é encapsulamento, né? É um encapsulamento, controlar o acesso de atributos via get e set. Ah, temos aqui também os lists e arrays, tá? Que são estruturas para armazenar coleções. E é isso, né? Se vocês gostaram e tem alguma sugestão de vídeo aí, deixe aí nos comentários, deixa o like, tá? E se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse.